Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma guerra silenciosa rolando agora mesmo. Uma disputa que quase nunca ganha o destaque que merece nas manchetes diárias, mas que já está movimentando governos inteiros, megacorporações, forças militares e o mercado financeiro. E o prêmio de tudo isso? Recursos vitais enterrados bem debaixo dos nossos pés. Boas-vindas a esta nossa análise detalhada sobre a guerra subterrânea por minerais estratégicos. A ideia aqui hoje é decifrar esse tabuleiro global e entender as apostas altíssimas dessa corrida que está literalmente moldando o nosso futuro. O roteiro da nossa explicação de hoje passa por 5 pontos rapidinhos. 1. A guerra invisível. 2. O domínio das superpotências. 3. O novo tabuleiro geopolítico. 4. O dilema estratégico do Brasil. E, por fim, 5. O futuro da disputa global. Começando pela seção 1, a guerra invisível. O ponto de partida para entender essa dinâmica toda é reconhecer um fato bem simples. A nossa vida moderna, que é super digital e conectada, está inteiramente ancorada em elementos que a gente precisa arrancar do subsolo. Imagina só o seguinte cenário. E se a nação mais poderosa do planeta simplesmente acordasse e perdesse o acesso aos minerais que fazem a economia dela girar? Nada de baterias, nada de carros elétricos, zero capacidade de fabricar chips avançados, sem equipamentos militares de ponta, nem a infraestrutura básica do mundo digital. Parece até enredo de ficção científica, né? Mas a verdade é que esse é de longe o maior pesadelo estratégico que assombra as mesas de decisão das superpotências neste século. Porque o lance é o seguinte: a grande maioria dessas tecnologias depende criticamente de um grupo muito seleto de minerais. A gente está falando de lítio, níquel, cobalto, grafite, cobre e, de um jeito muito especial, as famosíssimas terras raras. Esses elementos são os verdadeiros tijolos do ecossistema tecnológico e militar atual. A transição energética inteira depende deles. Sistemas de radar, satélites, mísseis e submarinos de última geração precisam deles para ontem. Basicamente, a economia do amanhã está sendo erguida em cima desses minerais. E para colocar o tamanho do desafio em perspectiva, olha só esse número. 7 bilhões. Esse é mais ou menos o total de smartphones rodando pelo mundo hoje. Pensa que cada um desses aparelhos é tipo uma mina em miniatura no bolso de alguém, cheia de sílica, níquel, grafite, cobre e alumínio. Quando a gente multiplica tudo isso por bilhões, a gente cria uma pressão gigantesca, quase explosiva, em cima da demanda por mineração. E o problema é que as redes de fornecimento responsáveis por extrair e refinar isso tudo são extremamente vulneráveis. E isso nos leva à seção 2, o domínio das superpotências. Quando a gente sai da escala do celular na nossa mão e olha para o cenário macro, a coisa muda de figura. Esses minerais deixaram de ser simples mercadorias. Eles viraram os instrumentos definitivos de poder e influência geopolítica. E aqui, o contraste entre as maiores potências mundiais é brutal e muito claro. De um lado, a China. Eles montaram uma estratégia de longo prazo absolutamente impecável. Enquanto o resto do mundo ainda discutia teorias industriais, Pequim botou a mão na massa e dominou não só a exploração, mas o verdadeiro pulo do gato, o refinamento de terras raras. Porque não adianta só achar o minério, tem que ter tecnologia para processar. Do outro lado, a gente tem o pesadelo estratégico dos Estados Unidos. A maior potência militar percebendo, meio que de supetão, que ficou totalmente dependente de um rival geopolítico para conseguir peças vitais. É uma fragilidade imensa que acendeu todos os alertas vermelhos em Washington. Entrando agora na seção 3, o novo tabuleiro geopolítico. Quando as potências globais sentem uma ameaça desse tamanho, o mapa do mundo começa a ser redesenhado às pressas. O planeta inteiro está sendo fatiado para garantir quem vai controlar essas cadeias de suprimentos subterrâneas. Pegando alguns exemplos práticos, vamos olhar para a Groenlândia. Até pouquíssimo tempo atrás, era vista quase que exclusivamente como um pedaço de gelo gigante com alguma relevância militar lá no Ártico. Hoje, virou o grande símbolo dessa corrida. Debaixo de todo aquele gelo, existem depósitos incalculáveis de níquel, grafite, lítio, cobre e terras raras. O peso deles no xadrez global mudou completamente. A gente também tem a Ucrânia. Olhando de forma totalmente imparcial, as manchetes costumam focar puramente no aspecto militar e humano do conflito, o que é natural, mas nos bastidores da diplomacia tem um fator extra. O país guarda reservas gigantescas de minerais essenciais para a cadeia industrial. As conversas sobre quem vai liderar a reconstrução ali ditam interesses bem profundos que vão muito, muito além de definir fronteiras no mapa. Movendo o foco lá para o continente africano, a situação na República Democrática do Congo é impressionante. É, sem dúvida, uma das contradições mais pesadas da atualidade.
O país tem reservas extraordinárias de cobalto, que é o ingrediente-chave absoluto para fabricar baterias. Só que essa abundância gigante no subsolo caminha lado a lado com conflitos armados e uma instabilidade política tremenda. É um padrão triste, regiões muito ricas em recursos atraem forte pressão externa e viram alvos fáceis, fragilizando a população local. Paralelamente, tem a Rússia se movimentando. Ele já tem reservas internas maciças que ainda nem foram totalmente exploradas, e o foco de Moscou é aumentar a produção nacional para cortar qualquer dependência externa. Ao mesmo tempo, eles estão num jogo estratégico muito bem calculado, se aproximando dessas nações ricas na África. A ideia é garantir acesso prolongado a minerais críticos, ouro e urânio, dando para eles uma baita margem de manobra diplomática. Tudo isso que a gente conversou converge para uma palavra muito forte e importante neste século: neocolonialismo. Basicamente, é o cenário onde superpotências e megacorporações vão até regiões vulneráveis e garantem as matérias-primas que precisam, mas fazem isso sem desenvolver em nada a economia ou a tecnologia local. A regra de hoje é dura e muito clara: quem controla os recursos brutos segura uma parte gigantesca do jogo global. O que nos puxa para a seção 4, o dilema estratégico do Brasil. Trazendo essa discussão global gigantesca aqui para o nosso contexto local, o país está bem de frente com uma encruzilhada. O Brasil ocupa um espaço central nessa nova ordem, ficando logo atrás da China quando o assunto é potencial de reservas de terras raras no mundo. Mas o desafio não é brincadeira. Grande parte dessa riqueza está em áreas ecologicamente sensíveis, tipo a Amazônia. A equação exige equilibrar o desenvolvimento econômico, a proteção da nossa soberania frente aos interesses vorazes de fora e, sem exceção, preservar o meio ambiente. Extrair sem causar devastação é de longe o maior desafio de engenharia e gestão pública de hoje. E olha, os analistas avisam que o risco aqui é bem sério. De um lado, existe aquela velha e perigosa armadilha: o Brasil exportar matéria-prima bruta a preço de banana. Basicamente, a gente extrai aqui, estraga o chão para outros lucrarem. O cenário ideal, em contraste, seria criar tecnologia sofisticada, conseguir reter o refinamento e iniciar uma industrialização pesada dentro do nosso próprio território. Depender só de despachar pedra bruta limita muito nosso desenvolvimento e, pior, gera riqueza lá fora, enquanto deixa o prejuízo ambiental em casa. Para fechar, a gente chega na seção 5, o futuro da disputa global. Com todo esse panorama de dependências e dilemas locais armado, o que será da estabilidade do mundo daqui para frente? A resposta começa com o fato que não dá para ignorar. A transição energética acelerou o relógio num ritmo insano. Com os governos prometendo largar os combustíveis fósseis e as gigantes da tecnologia investindo bilhões em veículos elétricos, a demanda por esses recursos não está apenas crescendo, ela está explodindo. E a matemática não fecha. A gente tem um imenso gargalo pela frente, o que aponta para um futuro com tensões diplomáticas e disputas enormes só para garantir o acesso a esses minerais vitais. Mas, olha, tem algumas inovações tentando aliviar o tranco. Um conceito fascinante é a tal da mineração urbana. A ideia é pegar o lixo eletrônico gigante que o mundo gera e recuperar os minerais que já foram processados que estão lá dentro. Isso diminui a pressão por ter que abrir mais e mais crateras no meio do mato. É uma rota muito promissora e necessária, mas sendo bem realista, a escala disso hoje ainda é minúscula perto da montanha de minério que a indústria devora todos os dias. A corrida pesada pelas minas tradicionais vai continuar sendo o grande motor. E a gente encerra a nossa análise deixando essa reflexão no ar. Será que o Brasil vai ser protagonista nessa transformação, ditando as regras do refinamento e da criação de tecnologia? Ou vai ficar só assistindo o futuro ser construído pelos outros, enquanto se contenta em continuar mandando o recurso bruto para fora? A verdadeira guerra que vai definir as nossas próximas décadas não está acontecendo no espaço nem nos mercados financeiros ou com armas. O futuro, na real, começou bem antes, de forma silenciosa, direto do subsolo. Valeu demais por acompanhar mais essa explicação.